noches, amables amigos. Muito boa noite, amados amigos e irmãos. Aqui na República de Salvador. Aqui na República de El Salvador, reunidos em esta ocasião. Aqui reunidos nesta ocasião. Que as bênçãos de Jesus Cristo, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês, amigos e irmãos presentes e radioouvintes. E que Ele nos ajude nesta ocasião para poder compreendermos Sua palavra correspondente a este tempo final. Diz em São Lucas, capítulo 12, versos 35. Diz em São Lucas, capítulo 12, do versículo 35 ao 44, da seguinte maneira. E quero ler esta escritura. São Lucas, capítulo 12, versos 35 ao 44. Do versículo 35 ao 44. Leamos essa escritura onde diz: esta escritura fala da vinda do Filho do Homem. E esse é o tema mais importante para a raça humana neste último dia. E agora vejamos o que nos diz aqui sobre a vinda do Filho do Homem para este tempo final. Diz: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas lâmpadas, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o seu Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, certamente, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também preparados, porque virá o Filho do Homem a hora em que não penseis. E disse-lhe Pedro: Senhor, dizes essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o seu Senhor pôs sobre sua casa, para que lhes dê a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Que Deus abençoe nossas almas com sua palavra e nos permita entendê-la. Podem se sentar, por favor. Nosso tema para esta ocasião é o sétimo selo e a quarta vigília. O sétimo selo é a segunda vinda de Cristo. É por isso que quando em Apocalipse, capítulo 8, versículo 1, abriu-se o sétimo selo, causou silêncio no céu como por meia hora. Diz assim Apocalipse, capítulo 8, versículo 1. E tendo aberto o sétimo selo, houve silêncio no céu, como por meia hora. Este é o evento mais importante que estava reservado na mente de Deus, e nunca antes fora revelado à raça humana, nem aos anjos, pois Cristo, falando acerca deste evento da vinda do Filho do Homem, diz que ninguém, nem no céu nem na terra, conhecia. Em São Marcos, capítulo 13, nos fala sobre este grande evento e diz, capítulo 13, versículo 26 em diante diz: então verão vir o Filho do Homem nas nuvens
com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos. E então o quê? Enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade do céu até a outra, ou da extremidade, vejamos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas, bem sabeis que já está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes sucederem estas coisas, sabei que já está perto às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem, partindo para fora da terra, deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa. Porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde ou ao anoitecer, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que quando vindo de improviso, não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Vigiar pelo quê? Pela vinda do Filho do Homem. Como estavam velando os pastores? Como estavam vigiando ou velando os pastores que receberam a visita do arcanjo Gabriel com suas hostes celestiais, quando Jesus nasceu em Belém da Judéia? Vejam, houve pastores aí velando ou vigiando as vigílias aí da noite, quando apareceu nosso amado Senhor Jesus Cristo lá em Belém da Judéia, nascendo, como estava na profecia, diz no capítulo 2, versículo 8 em diante, de São Lucas. Vejamos, capítulo 2, versículo 1 em diante diz: E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto, para que todo mundo se alistasse. Isto é um censo. Este primeiro alistamento ou censo foi feito sendo Quirínio, presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galiléia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava desposada com ele e estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo, e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros:
Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam dos que os pastores lhes diziam, mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Agora vejam vocês este grande momento onde vieram os anjos do céu, com esse anjo poderoso, os quais vieram glorificando a Deus, cantando a Deus. Essas hostes celestiais louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, e na terra paz, boa vontade para com os homens. E o anjo principal ali lhes deu a notícia que já tinha nascido em Belém da Judéia o Salvador, o Cristo. E agora aqueles pastores que velavam as vigílias da noite, encontramos que receberam essas boas notícias. E agora Cristo diz que velemos, que vigiemos, para que quando chegue esse momento, não estejamos dormindo. E os pastores que nas diferentes etapas da igreja de Jesus Cristo lhes correspondeu estar trabalhando na obra de Deus, na obra de Cristo, tiveram que estar vigiando pela segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem. Porque Cristo disse que estivessem vigiando. E se Ele disse que estivessem vigiando, em verdade se requer que toda pessoa esteja vigiando. Diz que vigiemos para que não nos encontre dormindo. É muito importante estar despertos na vinda do Filho do Homem, neste último dia. Porque quem estiver dormindo espiritualmente não verá a vinda do Filho do Homem. Diz, olhai, velai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Diz, e as coisas que vos digo-as a todos, vigiai, velai, vigiando a vinda do Filho do Homem. E assim estiveram os anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, aos quais foi dado o labor no rebanho do Senhor, de estar alimentando as ovelhas de Erenera, como aparece neste diagrama que representa a igreja de Jesus Cristo, e seus mensageiros, começando com São Paulo. Estando eles ainda lá no tempo, estavam vigiando pela vinda do Senhor. Mesmo que São Paulo tivesse um conhecimento bem claro de que a vinda do Senhor não podia ser cumprida até ocorrerem certas coisas. Agora, estes anjos mensageiros, vejam, são os que receberam autoridade de Erenera para estarem na casa de Deus, alimentando aos filhos e filhas de Deus. Marcos 13:34. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Agora vejamos aqui algo muito importante com relação
a esta promessa de Deus. Ele fala aqui de uma pessoa que estará à frente do trabalho de Cristo, da obra de Cristo, porém que estará colocado aí para o último dia. E agora o porteiro também tem a ordem de estar vigiando. E ao porteiro mandou que o quê? E ao porteiro mandou que vigiasse. Agora, através da Escritura, podemos ver. Vejamos numa passagem bem importante. Já terei esta passagem pronta. São Lucas capítulo 13, versículo 25. Diz algo acerca do porteiro. Comecemos um pouquinho antes, versículo 22 em diante. São Lucas capítulo 13, versículo 22 em diante diz: e percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe alguém: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes disse: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Depois que o pai de família houver se levantado e fechado a porta, e estando de fora, comeceis a chamar à porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele respondendo vos dirá: não sei de onde vós sois. Aqui podemos ver que o pai de família é Cristo. Porque através do primeiro Adão, todo ser humano vem a esta terra. Vejam vocês, aparece na descendência de Adão e Eva, ainda que a raça esteja misturada. Porém, são colocados como descendentes do primeiro Adão. E porquanto o primeiro Adão pecou, toda a raça está condenada por causa desse pecado. E o salário do pecado é a morte, ou seja, a raça humana está condenada à morte. Mas através do segundo Adão, Cristo, nosso Salvador, ocorre um milagre muito grande na vida destas pessoas que aparecem na terra e estão condenadas à morte. Diz São João capítulo 5, versículo 24 em diante: na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Vejam como se passa de morte à vida. Vejam como se passa de uma raça caída, sentenciada à morte, e que vive em morte, que está em morte. Como se passa a uma nova raça que está com vida eterna, da qual o segundo Adão, Jesus Cristo, é a cabeça. Assim como Adão é a cabeça da raça caída, sentenciada à morte, e que se encontra em morte, Cristo é a cabeça de uma nova raça. Ele é o princípio da criação de Deus, dessa nova raça, que se encontra com vida eterna. E por isso, quando a pessoa recebe a Cristo como seu Salvador e lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe seu Espírito Santo, recebeu vida eterna. Passou de uma raça caída que está em morte
a uma raça nova com vida eterna. E assim como veio como um descendente de Adão, agora, na nova raça, vem como um descendente de Jesus Cristo. E vejam vocês, Jesus Cristo é a cabeça dessa nova raça. E Jesus Cristo, vejam vocês, em São João capítulo 1, do versículo 1 ao 18, nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E agora, isso foi até o versículo 4. E agora do versículo 9 em diante diz: ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. E agora, como viria a este mundo? Viria a este mundo em carne humana. Estava no mundo, e o mundo foi feito por Ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os seus, ou seja, o povo hebreu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão. Ou seja, não são gerados por meio do pai e da mãe, mas de Deus. Isso nos fala do novo nascimento. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo que estava com Deus e era Deus se fez carne e apareceu como um homem desta dimensão no meio do povo hebreu, e foi conhecido pelo nome de Jesus. Ele era nada menos que o Verbo feito carne, o Verbo vestido de carne humana. Desse corpo que Ele criou-se no ventre de Maria, onde criou uma célula de vida que se multiplicou, célula sobre célula, e assim se formou o corpo de Jesus, o qual nasceu em Belém da Judéia nos dias do rei Herodes. Agora podemos ver que o Verbo, que é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, se fez homem e viveu entre os seres humanos, e veio a ser Emanuel, conforme a profecia de Isaías, capítulo 7 e versículo 14, onde nos diz que o mesmo Senhor dará um sinal ao povo hebreu. Diz, capítulo 7, versículo 14 de Isaías, diz: portanto o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora podemos ver esse grande evento, que foi o evento da primeira vinda de Cristo, o evento da primeira vinda do anjo do pacto, feito carne entre os seres humanos, em um corpo criado por Deus no ventre de Maria. E agora podemos ver que sua vinda foi o maior evento que ocorreu nestes anos e séculos e milênios passados. E o segundo evento mais importante é a segunda vinda de Cristo, prometida para ser cumprida neste tempo final. E o que foi a primeira vinda de Cristo? Foi a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do próprio Deus, velado num corpo de carne, chamado Jesus. Naquele jovem carpinteiro de Nazaré, quem estava? O anjo de Jeová, o anjo do pacto, manifestado dentro dele, e estava realizando a obra correspondente à primeira vinda do Messias. E por essa causa pôde cumprir todas as promessas messiânicas correspondentes à primeira vinda de Cristo.
Por isso ele dizia que as obras que ele fazia não eram dele, mas do Pai. E que o Pai era quem operava através dele. Era o anjo do pacto, o anjo de Jeová, quem estava realizando essa obra correspondente à primeira vinda de Cristo, a obra de Cordeiro de Deus, para realizar a redenção do ser humano na cruz do Calvário. E em sua vinda, ele tinha inúmeras coisas para realizar, como os milagres que realizou, e a pregação do Evangelho, e ao final, a morte do véu de carne, onde estava o anjo do pacto, o anjo de Jeová, manifestado. Esse corpo foi oferecido em sacrifício, para seu sangue limpar nossos pecados, e assim obter a reconciliação com Deus, todo filho e filha de Deus. Sem essa obra gloriosa de Cristo na cruz do Calvário, nenhum ser humano podia ser reconciliado com Deus. Agora, por crer em Jesus Cristo como nosso Salvador, recebê-lo como nosso Salvador e lavar nossos pecados em seu sangue e receber seu Espírito Santo, obtemos o novo nascimento. E assim como nascemos numa família terrena através de nosso pai e mãe terrenos, agora nascemos na família celestial, na família do céu, que é a família de Deus, os filhos e filhas de Deus. E é por isso que Cristo disse a Nicodemos que era necessário nascer de novo, para ver, ou seja, para entender o reino de Deus, o reino dos céus. E disse-lhe que era necessário nascer da água e do Espírito para entrar ao reino de Deus. Nenhuma pessoa pode entrar ao reino de Deus se não recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu seu Espírito Santo. Porque essa é a forma estabelecida por Deus para nascer no reino de Deus, nascer no corpo místico de Cristo, na igreja de Jesus Cristo, e assim ter a bênção de ter nascido como um filho ou uma filha de Deus no reino de Deus. E agora São Paulo diz para as pessoas que obtiveram esse novo nascimento, no capítulo 2 de sua carta aos Efésios, do versículo 19 a 22 diz: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para ser um templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Agora estamos sendo edificados na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo, como um templo santo no Senhor. Como indivíduos, somos um templo, o templo de Deus como indivíduos, e também como parte do corpo místico de Cristo, pertencemos ao templo de Deus, à casa de Deus, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E de etapa em etapa, Cristo vai chamando e juntando a seus escolhidos, e os vai colocando onde? Em sua casa, que é sua igreja, e que é também o aprisco de todos os filhos e filhas de Deus, porque esse é o aprisco de nosso amado Senhor Jesus Cristo.
E ele disse em São João capítulo 10, do versículo 14 ao 16: Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e as minhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Agora vejam, ele diz que tem outras ovelhas que não são do aprisco hebreu. Diz também: devo congregar aquelas e ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E como Jesus Cristo fará isso se ele morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu? Ele desceu em Espírito Santo no dia de Pentecostes, e do dia de Pentecostes em diante esteve na terra em Espírito Santo manifestado, e de era em era esteve manifestado em cada anjo mensageiro, e através de cada anjo mensageiro ele esteve chamando e juntando suas ovelhas, pois a mensagem de cada anjo mensageiro das diferentes eras ou etapas da igreja é a voz do bom pastor, a voz de Cristo chamando e juntando suas ovelhas. Onde? Em sua igreja, seu corpo místico de crentes, que é o aprisco do Senhor Jesus Cristo para as suas ovelhas. E por isso, quando, na era que corresponde a pessoa viver, ela recebe a mensagem de Deus para essa era, a qual vem por meio do mensageiro dessa era, está escutando o quê? A voz de Cristo, a voz do bom pastor, o qual está pastoreando suas ovelhas de era em era, e está chamando e juntando a todas as suas ovelhas. E seu aprisco, seu rebanho, vejam vocês, é sua igreja. E o maior privilégio de um ser humano que vive nesta terra é pertencer ao aprisco do Senhor Jesus Cristo, para o qual Cristo chama e junta toda pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. Porque ele tem no livro da vida do Cordeiro escrito o nome de cada uma das suas ovelhas, pois ele disse em São João capítulo 10, versículo 1 em diante: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Vejam, chama como as suas ovelhas? Pelo nome, e as traz para fora. Agora vejam, porque ele tem o nome de cada uma de suas ovelhas escrito onde? No livro da vida do Cordeiro. Ele diz que ele conhece suas ovelhas, e suas ovelhas conhecem a ele. Vejamos se encontramos isto. Ele diz, versículo 6, Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam. Agora veja, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem sua voz. Versículo 4, e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo,
que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Agora vejam como Cristo aqui nos mostra que Ele é o bom pastor, e Ele também é a porta das ovelhas. E por essa porta, que é Cristo, é preciso entrar para poder ser parte do corpo místico de Cristo, para poder ser parte do rebanho, do aprisco do Senhor Jesus Cristo. E agora, todos os filhos e filhas de Deus são como ovelhas. E o Salmo 23, que nos fala das ovelhas e do bom pastor, vejam como se cumpre em Cristo e sua igreja. Leiamos este salmo para que vocês vejam. Nos diz o Salmo 23, do versículo 1 ao 6. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, ou seja, por toda a eternidade. Agora vejam como estas ovelhas vão morar na casa de Deus. Não são ovelhas literais, mas pessoas, seres humanos, que morarão na casa de Deus. E a casa de Deus é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse é o aprisco para as suas ovelhas, também chamado a casa de Jeová. E agora, o salmista dizia que eu esteja na casa de Jeová todos os dias da minha vida, que eu esteja nos átrios da casa de Jeová. Os das diversas eras, durante as 7 eras, podiam dizer que eu esteja no lugar santo da casa de Deus. E como nós podemos dizer? Já estamos. Estamos na casa de Deus, no lugar santíssimo da casa de Deus. E que as ovelhas que faltam por vir, correspondentes a este último dia, a este tempo final, que estejam no lugar santíssimo da casa de Deus, que é a era da pedra angular, que é a era correspondente ao rebanho do Senhor Jesus Cristo, deste último dia. Agora vejam, Cristo colocou os servos fiéis e prudentes em sua igreja, e deu a cada um a obra a ser realizada em cada era. Portanto, vejam vocês, Jacó tinha 12 pastores de ovelhas, ainda que Benjamim não estava pastoreando no campo, porém, viria a ser em algum momento um pastor de ovelhas também. Certamente no pátio de sua casa tinham a ele algumas ovelhinhas e ovelhinhos ou cabritinhos para que fosse aprendendo. E José também estava trabalhando
na obra de Jacó, que tinha a ver com a administração das ovelhas de Jacó. E quem tinha os livros e carregava os livros, as contas e todas essas coisas, era José. E agora vejam vocês, ainda que todos fossem pastores, porém José era o que tinha a posição mais alta entre todos os filhos de Jacó. Agora vejam vocês, Cristo teve 7 pastores para as 7 eras da igreja gentia. São os 7 anjos mensageiros. Esses são os 7 servos fiéis e prudentes que ele teve no lugar santo de seu templo espiritual, do aprisco das ovelhas. E cada um pastoreou as ovelhas de nosso Senhor Jesus Cristo, porque neles estava o Espírito de Cristo, ungindo-os e usando-os nesse labor de pastorear as ovelhas de cada uma dessas eras. Porém, para a era da pedra angular, vem Cristo, o anjo do pacto, o mesmo que esteve em cada anjo mensageiro das eras passadas, vem velado em carne humana e revelado através de carne humana, pastoreando suas ovelhas na era da pedra angular, chamando-as, juntando-as e pastoreando-as. Assim como ele diz, sou eu mesmo quem falo, estarei presente e buscarei as minhas ovelhas. Assim como ele as buscou em cada era por meio do mensageiro de cada era, busca suas ovelhas da era da pedra angular. E o ministério de Cristo, do anjo do pacto, por meio de seu anjo mensageiro, cobrirá todos os territórios onde estejam as ovelhas do Senhor. Porque esse é o ministério do anjo do pacto, do anjo de Jeová, de Jesus Cristo em Espírito Santo, através de seu anjo mensageiro, buscando e chamando suas ovelhas, e juntando-as e colocando-as em seu aprisco, ou seja, em seu corpo místico de crentes, que é sua igreja, e colocando-as no lugar santíssimo desse templo espiritual, colocando-as na era da pedra angular. São as últimas ovelhas, as ovelhas que faltam, e já tem muitas reunidas da era e na era da pedra angular, mas todavia faltam algumas talvez estão colocadas em territórios montanhosos ou em territórios da selva, porém Cristo prometeu chamar suas ovelhas, e para isso as buscas com sua voz, com sua mensagem. E ele diz, minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Como que podemos buscar as ovelhas de Cristo deste tempo final, trabalhando com Cristo em sua obra na era da pedra angular? Com sua voz. E sua voz está gravada e está impressa também. É a voz de Cristo por meio de seu anjo mensageiro no último dia, chamando e juntando suas ovelhas de e no seu aprisco, da e na etapa da era da pedra angular. E mesmo que sejam ovelhas singelas, são porém as últimas ovelhas do Senhor. E assim como foram chamadas e juntadas as ovelhas da primeira era, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima, são chamadas e juntadas as ovelhas da era da pedra angular. Não é uma obra humana, mas uma obra divina, a obra do anjo do pacto, do anjo que era diferente aos demais, chamando e juntando suas ovelhas neste tempo final. A voz de Cristo nos abre as Escrituras e nos abre nosso coração, para que possamos compreender todas estas Escrituras que são abertas neste tempo final e que correspondem a este tempo final. E assim todas as promessas que estão nas profecias correspondentes ao tempo final vão sendo abertas pelo próprio Cristo, pelo anjo do pacto, através de seu anjo mensageiro.
É por isso que quando Cristo diz, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1, depois essas coisas são dadas a conhecer, em Apocalipse capítulo 22, versículo 6, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nesse anjo do Senhor Jesus Cristo, vem Jesus Cristo em Espírito Santo, o anjo do pacto, manifestado, e vem falando por meio de seu anjo mensageiro, e vem chamando e juntando todas as suas ovelhas, dando-lhes a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve. Por meio destas coisas que devem acontecer em breve, sendo dadas a conhecer a todos os seres humanos, as ovelhas de Cristo são chamadas e juntadas neste tempo final. E essa é a grande voz de trombeta ou trombeta final, a voz de Cristo, a voz do bom pastor, chamando e juntando a todas as suas ovelhas neste tempo final. Essa é a grande voz de trombeta de São Mateus, capítulo 24, versículo 31, onde diz: e enviará seus anjos com grande voz de trombeta, e juntarão a seus escolhidos. Seus escolhidos são suas ovelhas, as quais são chamadas por Cristo, falando por meio de seu anjo mensageiro, neste último dia, assim como falou por meio de cada anjo mensageiro em cada era passada, e chamou e juntou as ovelhas das 7 etapas, ou eras, da igreja gentia. Agora vimos o mistério do bom pastor chamando e juntando as suas ovelhas, de etapa em etapa. E estas etapas se cumpriram em diferentes territórios do planeta Terra. A primeira etapa se cumpriu na Ásia Menor, onde São Paulo foi enviado para pregar o Evangelho, e onde foram chamados e juntados os escolhidos de Deus daquele tempo. Ainda que depois São Paulo também tenha se movido para a Europa, pois o levaram a Roma e o mataram lá. Pelo que Roma não somente tem a morte de Cristo, mas a morte de São Paulo, e também de todos os apóstolos de Jesus Cristo que foram martirizados sob o Império Romano. E agora, vejam ustedes. E agora vejam vocês, por isso o Império dos Gentios, que veio baixando da cabeça de ouro aos peitos e braços, ao peito e braços de prata, ou seja, baixou do Império da Babilônia, do Império de Nabucodonosor, baixou ao Império Medo-Persa, e do Império Medo-Persa baixou ao Império da Grécia, que foi representado no ventre de bronze e nas coxas de bronze, e depois baixou ao Império Romano, que foi representado nas pernas de ferro, e nos pés de ferro, e de barro de oleiro. No tempo de Jesus, o Império dos Gentios estava nas pernas de ferro, e para este tempo, o Império dos Gentios já se encontra nos pés de ferro e de barro de oleiro. A primeira vinda de Cristo se cumpriu na primeira fase do Império Gentil, ou seja, na quarta etapa do Império dos Gentios, a qual tem duas fases. A primeira, as pernas de ferro, e a segunda, os pés de ferro e de barro de oleiro. Na primeira fase do Império dos Césares, cumpriu-se a primeira vinda de Cristo. Isso foi as pernas de ferro, e crucificaram a Cristo. Ou seja, que já desde aquele tempo começaram a tropeçar com a pedra não cortada por mãos. A segunda vinda de Cristo corresponde ao tempo dos pés de ferro e de barro de oleiro, conforme a profecia de Daniel. No segundo capítulo, nos versos 30 ao 45. E se depois quiserem ler em suas casas, podem ler depois todo
o capítulo 2. Podem ler depois todo o capítulo 2 de Daniel. Pois aí Deus mostrou ao rei Nabucodonosor o que é o reino dos gentios, seu começo e seu final. Ou seja, toda a trajetória foi mostrada nessa imagem ou estátua que viu Nabucodonosor, a qual foi passando de uma etapa a outra e foi se degradando até chegar aos pés de ferro e de barro de oleiro. Agora, quanto pode valer? Quanto pode custar uns pés de ferro e de barro de oleiro? Agora, quanto pode custar uma cabeça de ouro? Uma cabeça de ouro vale bastante. Porém, uns pés de ferro e de barro de oleiro não valem nada. Agora, essa é a condição do reino dos gentios para o tempo final. E é por isso que tropeçarão com a pedra não cortada por mãos em sua segunda vinda. E a pedra não cortada por mãos esmiuçará os pés de ferro e de barro de oleiro. E sendo assim, será esmiuçado tudo, tanto as pernas de ferro, como o ventre de bronze, como o peito e os braços de prata, e como a cabeça de ouro também. Ou seja, o reino dos gentios deixará de existir. E o que existirá depois? Somente existirá o reino de Deus, onde Cristo é o rei, porque Ele é o rei dos reis e Senhor dos senhores. E é nesse reino que nós estaremos com Cristo por toda a eternidade. Agora, a segunda vinda de Cristo é a vinda da pedra não cortada por mãos para o último dia. Isso é a vinda do Filho do Homem com seus anjos no último dia, para pagar a cada um conforme as suas obras. E Mateus, capítulo 16, versículo 27 em diante diz: porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então pagará a cada um conforme as suas obras. Como vem o Filho do Homem? Vem com seus anjos. Para quê? Para pagar a cada um conforme as suas obras. E no Monte da Transfiguração, encontramos que ali Cristo cumpriu a promessa a alguns de seus discípulos que estavam ali, e que não veriam uma morte, até que vissem a vida do reino de Deus. Ele tinha dito no capítulo 16, versículo 28 de São Mateus: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. O que é que Cristo lhes mostraria no Monte da Transfiguração? Mostraria-lhes a vinda do Filho do Homem. Mas vindo em quê? Em seu reino. Porque ele rechaçou, ele rejeitou o reino que o diabo lhe ofereceu, quando ofereceu-lhe os reinos deste mundo. Portanto, ele não vem como o líder máximo dos reinos desta terra, senão que ele vem como o líder do reino de Deus. E agora, em São Mateus, capítulo 17, do versículo 1 em diante, diz: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e os seus vestidos se tornaram brancos como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias.
Ou seja, 3 tabernáculos, 3 cabanas. E então o que Jesus disse? E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado Filho, em quem me comprazo, a ele ouvi. E os discípulos, ouvindo isto, prostraram-se sobre os seus rostos e tiveram grande temor. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não temais. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus sozinho. Agora o Filho do Homem vem com seus anjos. E aqui está mostrando-lhes a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E depois que eles veem a vinda do Filho do Homem com seus anjos vindo em seu reino, porque esta visão representa tudo o que é visto aqui, representa a vinda do Filho do Homem com seus anjos, vindo em seu reino. Portanto, na vinda do Filho do Homem, vindo em seu reino com seus anjos, aparecerá com seu rosto como o sol. E o que significa isto? O que simboliza isto? Cristo disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E em Malaquias, capítulo 4, versículo 2 diz: Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. A segunda vinda de Cristo está representada no nascimento do sol e trazendo saúde em suas asas. Nos fala dos ministérios de seus anjos, que são os ministérios de Moisés e Elias, pois lá apareceram Moisés e Elias no monte da transfiguração. E em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3 em diante, também aparecem as 2 oliveiras, que são Moisés e Elias. Estes são os ministérios que acompanharão ao Filho do Homem em sua vinda. E o ministério de Jesus também estará manifestado na terra, ou seja, que a vinda do Filho do Homem com seus anjos estará manifestando o ministério de Moisés, o ministério de Elias e o ministério de Jesus. É como uma águia. Digamos que Jesus seja a águia, porém tem 2 asas, e essas asas são Moisés e Elias. E Cristo, sendo o profeta de todos os profetas, é a águia maior. Águia representa um profeta. E Deus, manifestado em carne humana 2000 anos atrás como um profeta, era a águia maior. E agora, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, vem novamente a águia maior. Jesus Cristo, o anjo do pacto, o anjo de Jeová, manifestado em Espírito Santo, em carne humana, em seu anjo mensageiro, operando os ministérios de Moisés, uma das asas, Elias, outra de suas asas, e o ministério de Jesus, todo o centro dessa grande águia. Agora vejam vocês, é a águia com os ministérios de Moisés, de Jesus e de Elias. É a vinda do Filho do Homem, é a vinda do anjo do pacto, a águia maior com os ministérios de Jesus, de Moisés e de Elias. Isso é a vinda do sol da justiça nascendo para os filhos e filhas de Deus, para os que temem o nome do Senhor. E agora, quando nasce o sol? Nasce na manhã. Nasce na manhã. E nos lugares que tem o horário, onde às 6 da manhã coincide com a saída do sol, com o nascimento do sol,
O nascimento do sol ocorre na quarta vigília, porque a quarta vigília é a única que ocorre de dia. Agora vejam vocês, Cristo nos disse que estivéssemos vigiando, disse a todos os servos, fiéis e prudentes, que Ele colocou em sua casa. Disse no capítulo 13 de São Marcos, do versículo 34 ao 37. Disse: é como se um homem partindo para fora da terra deixasse sua casa e desse autoridade aos seus servos. Sua casa é sua igreja. Essa é a casa de Deus, a casa do pai da família. E desse autoridade aos seus servos. Esses são seus mensageiros, para cada uma de suas etapas. E a cada um sua obra, a obra correspondente a cada idade. E a cada uma a sua obra, a obra correspondente a cada era. E mandou ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, ou seja, quando virá Cristo, o anjo do pacto, em sua segunda vinda. Não sabeis quando será a vinda do Filho do Homem. Mas ele disse que seria como nos dias de quem? De Noé. E como nos dias de Ló. Nos dias de Noé, a raça humana tinha chegado a seu final. Tinha chegado ao tempo onde o juízo divino se derramaria sobre eles. E no tempo de Ló, Sodoma e Gomorra também tinham chegado a seu final. E para o tempo da vinda do Filho do Homem, o reino dos gentios chegou a seu final, a seu tempo final. Ou seja, chegou a etapa onde o reino dos gentios será tirado. E o reino será entregue a Cristo. E o reino de Deus será estabelecido neste planeta Terra. E já neste planeta Terra, para o estabelecimento do reino de Deus, e quando se estabeleça o glorioso reino milenar ou milenial, a raça humana estará sendo abençoada por Deus. Por quê? Porque as palavras de Cristo, quando disse, ensinando os seus discípulos a orar, uma das coisas que lhes disse foi que pedissem a vinda do reino de Deus. Venha teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, aqui na terra. E durante o reino milenial, neste planeta Terra, estará sendo feita a vontade de Deus. Estarão estabelecidas neste planeta Terra, no reino de Deus, no reino de Cristo, as leis correspondentes que têm que ser guardadas pelos seres humanos. Será um reino onde Cristo governará com vara de ferro. Ou seja, não será um reino fraco, senão que será um reino com mão forte. Nenhuma pessoa terá direito de viver nesse reino se não cumprir com as leis divinas estabelecidas para o reino de Deus e do reino de Deus. E agora vejam vocês, haverá seres humanos que estão vivendo nesse tempo final e que se continuam vivendo e passam a etapa dos juízos divinos e saem com vida depois da grande tribulação, entrarão a esse reino milenial, ainda que não sejam do grupo dos escolhidos de Deus, do grupo das ovelhas, do aprisco do Senhor do último dia, que são os escolhidos que Ele chama e coloca na era da pedra angular, os quais têm a promessa de ser transformados no último dia, antes de começar a grande tribulação.
E tem a promessa de ver os santos que ressuscitarão em seus corpos eternos. E quando os vejamos, seremos transformados. Agora, quem serão os que verão a ressurreição dos mortos em Cristo? Não serão pessoas que tenham ficado em eras passadas. Os que ressuscitarão são os que pertenceram a essas eras. No tempo em que esteve vigente diante de Deus cada uma dessas eras. Mas elas aparecerão aos escolhidos da era que neste tempo final estaria vigente, e é a era da pedra angular. Ou seja, aparecerão aos escolhidos do último dia, e quando os virmos, seremos transformados. E estaremos no corpo eterno, vivendo aqui na terra, de 30 a 40 dias, onde estarão se realizando grandes eventos proféticos correspondentes a essa etapa, quando já tenhamos o novo corpo, antes de começar a grande tribulação. E antes de começar a grande tribulação, iremos daqui à ceia das bodas do Cordeiro. E depois o juízo divino cairá sobre a raça humana. Mas durante esse tempo, antes de irmos aqui da terra, haverá uma manifestação de Deus em toda a sua plenitude. Onde será uma manifestação em e com filhos e filhas de Deus já adotados com corpos eternos. E isso significa uma manifestação como a que houve em Jesus Cristo naqueles 3 anos e meio de ministério. E agora vejam vocês as grandes bênçãos que Cristo tem para todos nós. Agora, continuemos lendo aqui o que nos diz acerca dos servos fiéis e prudentes, aos quais Cristo ordena que estejam vigiando, que eles estejam vigiando com seus rebanhos. Marcos 13, 34 em diante. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos, e a cada um a sua obra, e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Agora vejam, ao anoitecer ou à tarde, ao entardecer, foram os primeiros anos da Igreja de Jesus Cristo. Desde que nasceu a Igreja de Jesus Cristo, o dia de Pentecostes, até certo tempo, e depois, ou à meia-noite, quando a Igreja entrou às eras do obscurantismo, e depois, ou ao cantar do galo. E isto corresponde ao canto do galo, ao horário entre 3 às 6 da manhã, onde Cristo esteve manifestado através de seus 3 mensageiros finais das 7 eras da Igreja gentia, por meio de Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. Recordem que das 3 da manhã em diante até as 6 da manhã, a cada certo momento você escuta algo assim. Se é um galinho pequeno, um galizé ou garnizé, ou se é um galo grande, esse é o canto do galo. E essa é a voz de Cristo, por meio desses anjos mensageiros que vieram na terceira vigília. Mas nem na primeira vigília, que foi das 9 às 12 da noite, nem na segunda, que foi da meia-noite às 3 da manhã, nem na terceira, que foi das 3 às 6 da manhã. Portanto, somente resta uma, a quarta vigília. Diz:
al anochecer, se ao anoitecer, ou à meia-noite, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Se não veio em nenhuma dessas 3 vigílias anteriores, pois então é para amanhã, que é das 9, ou que é das 6 às 9 da manhã. Foi nessa quarta vigília, das 6 às 9 da manhã, que Cristo apareceu caminhando sobre o mar da Galileia. E apareceu a seus discípulos que estavam na embarcação, a qual era açoitada por fortes ventos contrários e que quase destroem a embarcação, pois a embarcação é a igreja de Jesus Cristo, com todos os filhos e filhas de Deus representados nos discípulos de Jesus Cristo. E agora, o barco ou embarcação foi açoitado durante toda a noite, desde o tempo em que nasceu até este tempo final. Porém, na etapa da manhã, é que Cristo livra a sua igreja da tempestade. Cristo livra a sua igreja da tempestade. E como fará? Pois vindo caminhando sobre as águas. Ele esteve caminhando sobre as águas de era em era, sobre nações, povos e línguas, porque águas representam nações, povos e línguas, ou seja, representa gente. Porém, é na hora da quarta vigília, onde ele aparece à sua igreja, se revela à sua igreja. Mas o que acontece? Quando apareceu a seus discípulos que estavam na embarcação, eles disseram: é um fantasma. Eles estavam em grave perigo. E neste tempo final a igreja de Jesus Cristo estará em grave perigo, porque a besta, o anticristo, estará manifestado neste tempo final. O diabo se encarnará no anticristo, no homem do pecado, e tratará de destruir a igreja de Jesus Cristo com ventos contrários à igreja de Jesus Cristo. E com esses 10 reis e nações e exércitos desses 10 reis, que darão seu poder e sua autoridade à besta, como está em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Vamos a ver hasta que verso está. Vejamos até qual versículo vai este evento, até o 18, do versículo 8 ao 18, do capítulo 17 de Apocalipse, e também em Apocalipse 19, do versículo 19 em diante. Aí é onde a igreja de Jesus Cristo terá sua etapa mais difícil, porém Cristo os vencerá. Cristo vencerá a besta. E também aos 10 reis que darão seu poder e sua autoridade à besta. Nos diz em Apocalipse, capítulo 17, versículo 13 em diante: estes têm o mesmo intento, ou seja, os 10 reis, entregarão o seu poder e autoridade à besta. E aí o que vão fazer? Consolidam a parte religiosa e a parte política. Estes combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Quem vencerá? O Cordeiro. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados e eleitos e fiéis. E esses são todos os escolhidos deste último dia, e também os escolhidos das eras passadas.
Agora vejam vocês, no capítulo 19, também diz, do capítulo 19, versículo 19 de Apocalipse diz: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e contra seu exército. E vamos deixar isso aí quietinho. Porque o Cordeiro, que é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e é o que tem um nome que ninguém conhece, e que é o Verbo de Deus, que tem em sua coxa e na sua veste escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vejam vocês, será ele quem obterá a vitória, e com ele quem estão? Os eleitos e fiéis, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo desse último dia, e também a igreja de Jesus Cristo das eras passadas, juntamente com a etapa dos apóstolos, os quais virão na ressurreição com seus corpos eternos. Ou seja, que se a igreja de Jesus Cristo precisar de um reforço, aí estará o grupo completo das 7 eras, e também da etapa dos apóstolos de Jesus Cristo, lá dentre o povo hebreu: São Pedro, São João, São Jacó, que seria São Tiago ou Santiago, porque Jacó e Santiago significam a mesma coisa. E quem mais? Os demais apóstolos. André também. Não vamos deixar a André, o irmão de Pedro. Assim que vejam vocês, é uma bênção grande para Pedro ter um irmão que também seja um apóstolo. E para Jacó ou Santiago ou Tiago ter um irmão também que é apóstolo. São João é uma bênção grande. Algumas vezes temos na obra de Cristo um ministro que tem 1, 2, 3 ou 4 irmãos ou 5 irmãos que são ministros também no corpo místico de Cristo. Isso é uma bênção grande para esse pai e essa mãe que tiveram esses filhos. É uma bênção grande ter filhos ministros de Cristo para a era e dispensação em que vivem. Agora vejamos. No último dia, no tempo final, a igreja de Jesus Cristo passará por um momento bem difícil, porém é um aperto. A perseguição grande vem mais adiante, porém já estaremos transformados e já estaremos na ceia das bodas do Cordeiro. Porque o diabo, o qual se encarnará no anticristo, no homem do pecado, na besta, vejam vocês, tratará de destruir aos filhos e filhas de Deus, ou seja, o joio tratará de destruir o trigo. Mas já estaremos na ceia das bodas do Cordeiro, portanto, se tornará contra as virgens fatas, porque as virgens prudentes já terão ido embora, e se tornarão contra dos 144 mil hebreus, e contra o povo hebreu, e matarão milhões de seres humanos. E matarão a milhões de seres humanos. A besta e a imagem da besta. A besta e os 10 reis com suas nações e seus exércitos. E a imagem da besta. E essa outra besta, que é o cordeiro, um cordeiro com 2 chifres, matarão milhões de seres humanos, ou seja, haverá outra etapa similar ou paralela à etapa onde
por assuntos religiosos, matavam as pessoas aos milhões. Isso foi no tempo da Inquisição. Virá outra Inquisição sobre a raça humana. E ainda será mais terrível do que foi a Inquisição do tempo passado. E agora vejam vocês, a Igreja de Jesus Cristo será livrada. Somente passará por um aperto, como passaram por um aperto final os discípulos na embarcação, quando Jesus apareceu. Apareceu quando? Na quarta vigília, caminhando sobre o mar da Galileia. O mar da Galileia, ou seja, o mar da Galileia dos gentios. Porque sobre o mar da Galileia dos gentios, sobre nações, povos e línguas gentias, aparecerá Cristo no último dia, na quarta vigília, caminhando. E esse será o tempo em que, mesmo que os ventos sejam contrários à embarcação dos discípulos, que representa a Igreja de Jesus Cristo, Cristo os livrará em sua segunda vinda. Cristo livrará a sua igreja. O Filho do Homem livrará a sua igreja no último dia, ressuscitando os mortos em Cristo e transformando a todos os seus escolhidos que estão vivos neste tempo final. Se alguém partir, não tem nenhum problema, regressará com os santos que hão de regressar das eras passadas. Não tem nenhum problema para eles, e estarão novamente conosco. E assim como causaram tristeza quando se foram, causarão alegria e gozo quando regressem para nós, em corpos eternos e incorruptíveis e jovenzinhos. E quando nós vejamos aos mortos em Cristo ressuscitados, nós seremos transformados, e assim estaremos em um corpo eterno e glorioso, para viver por toda a eternidade. E assim, a tempestade das perseguições para os escolhidos não terá nenhum efeito, porque já estando num corpo eterno, isso não fará dano a nenhum dos escolhidos de Deus. Nenhum aperto, nenhuma prova, nenhuma perseguição, nem sequer a morte poderá lhes fazer dano, porque já estarão em um corpo eterno. E assim Cristo livrará a sua igreja no último dia. Agora vejam vocês, ele vem na quarta vigília, representada na vigília das 6 às 9 da manhã. Foi na quarta vigília que apareceu a seus discípulos caminhando sobre o mar, e ele os livrou. Também foi na quarta vigília que Jesus Cristo ressuscitou, na manhã do domingo da ressurreição. Também foi na quarta vigília que o Espírito Santo veio sobre 120 pessoas no dia de Pentecostes. Também foi na quarta vigília que o povo hebreu saiu do Egito. Deus disse: não saiam de seus lares até o amanhecer. Por quê? Porque na manhã, no amanhecer, que é a quarta vigília, seria o êxodo do povo hebreu, seria a saída do povo hebreu. E a saída desta dimensão, desta terra, a nossa saída em corpos eternos será na quarta vigília também. Agora, na quarta vigília do último dia. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
E se um dia diante do Senhor são 1000 anos para nós, e recordem que é para o último dia diante de Deus que Jesus Cristo disse, falando dos crentes nele, vejam o que diz. São João capítulo 6, do versículo 39 a 40 diz: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Quando diz que ele ressuscitará a todos os que o Pai lhe deu? No último dia. E o último dia diante de Deus é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E os últimos dias diante de Deus, para os seres humanos, são os 3 últimos milênios, que são 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. Jesus Cristo teve seu ministério nos últimos dias, ou seja, no primeiro milênio dos 3 últimos milênios. E esse primeiro milênio dos 3 últimos milênios foi o 5º milênio, onde Cristo teve seu ministério. E Cristo nos ensina através de São Pedro que a vinda do Espírito Santo sobre toda a carne, pois ele derramaria do seu Espírito Santo sobre toda a carne. Falou também assim por meio do profeta Joel no capítulo 2. Diz que seria para os últimos dias. Por isso, desde o dia de Pentecostes em diante, Cristo esteve derramando do seu Espírito Santo sobre toda a carne que se arrependeu de seus pecados, recebeu a Cristo como seu Salvador e lavou os seus pecados no sangue de Cristo. E depois receberam o Espírito de Cristo conforme a promessa de Cristo para os últimos dias. E vejam vocês, começou no dia de Pentecostes e ainda está derramando de seu Espírito Santo sobre toda a carne, porque essa é a forma para entrarmos ao corpo místico de Cristo. Por um Espírito nós temos entrada a esse corpo místico de crentes, a um corpo místico que é a Igreja de Jesus Cristo. E por meio de um Espírito é que obtemos o novo nascimento, por meio do Espírito de Cristo. Agora podemos ver por que derramaria de seu Espírito Santo sobre toda a carne. Sobre toda a carne que se arrepende de seus pecados e lava seus pecados no sangue de Cristo, recebendo a Cristo como seu Salvador. E assim recebe o Espírito de Cristo. Cristo derrama de seu Espírito sobre a pessoa e produz um novo nascimento na pessoa. Nasce no reino de Deus, nasce no aprisco de Cristo, do bom pastor. Obtém assim um novo nascimento. Nasceu no reino de Deus. Para essas pessoas, caso seus corpos físicos morram, não tem por que se preocuparem, porque Cristo disse: e eu o ressuscitarei no último dia. Marta tinha o conhecimento de que a ressurreição seria para o último dia. E quando Jesus Cristo disse a Marta: teu irmão há de ressuscitar, Marta disse: eu sei que ressuscitará no último dia. Porque Cristo ensinara que a ressurreição é para o último dia. Porém, sendo que é Cristo quem ressuscitará a todos os que creram nele e lavaram seus pecados em seu sangue e receberam seu Espírito Santo, Cristo, estando ali presente, disse a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Vejam, São João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que seu corpo físico esteja morto, viverá novamente em um corpo eterno. E todo aquele que vive e crê em mim, ou seja, que esta ressurreição em corpos eternos para a vida eterna não é para todo mundo. É para os que vivem e creem nele. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês tu isto? Nós dizemos amém. E o que Marta disse? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Agora vejam vocês, Marta sabia que a ressurreição era para o último dia. Mas aqui, sendo que Cristo é a ressurreição e a vida,
tomaria a Lázaro como exemplo, como um tipo e figura do que ele fará no último dia, para ressuscitar aos mortos em Cristo e para transformar a todos os que vivemos neste tempo final. E ressuscitando a Lázaro naquele dia, ele mostrou que ele tem o poder para ressuscitar não somente a Lázaro, mas a todos os crentes nele, que nasceram de novo e partiram os seus corpos, ou que partiram dos seus corpos, e seus corpos físicos morreram, e tem poder também para transformar os nossos corpos físicos, se permanecermos vivos, até que os mortos em Cristo ressuscitem. Ele transformou a água em vinho. Ele transformou a tempestade em mansidão, em quietude. Ele transformou a alma e o espírito dos crentes nele. E também transformará nosso corpo físico, se permanecermos vivos, até que os mortos em Cristo ressuscitem. Ele transforma aos seres humanos e faz uma nova criação. Vejam como ele está realizando esta nova criação. Por isso, vejam, segue dizendo aqui no capítulo 6, versículo 40 de São João: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O último dia é o sétimo milênio. Cristo ressuscitou na manhã do domingo de ressurreição. E amanhã corresponde à quarta vigília. E Cristo, na era da pedra angular, que é a era representada no domingo, ressuscitará aos mortos em Cristo e transformará aos vivos em Cristo. E agora, um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sendo que para o último dia, que é o sétimo milênio, Cristo prometeu a ressurreição dos mortos em Cristo. Isto tem que vir para amanhã ou o amanhecer, para a quarta vigília do último dia, do sétimo milênio. E um dia diante de Deus para os seres humanos são 1000 anos. E uma hora diante de Deus para os seres humanos são 41 anos com 8 meses. Meia hora são 20 anos com 10 meses. E 3 horas. Quantos são? 125 anos. 125 anos são 125 anos do sétimo milênio. 125 anos são os primeiros 125 anos do sétimo milênio. E isto é a quarta vigília do último dia. A quarta vigília do sétimo milênio, que é o último dia. E agora, numa vigília, temos 3 horas. E agora, em algumas dessas 3 horas da quarta vigília, Cristo ressuscitará aos mortos crentes nele, que obtiveram um novo nascimento, e transformará aos vivos em Cristo, que estarão escutando sua voz no último dia. Estarão escutando sua voz.
a grande voz de trombeta, dando-lhes a conhecer todas estas coisas que devem acontecer em breve, neste tempo final. Na etapa de ouro da Igreja de Jesus Cristo, que é a etapa da era da pedra angular, a era mais gloriosa de todas as eras da Igreja de Jesus Cristo. Porém, a última etapa do reino dos gentios é a etapa mais triste e mais terrível do reino dos gentios. Porém, para a Igreja de Jesus Cristo, vejam vocês, o reino dos gentios veio baixando, descendo da cabeça de ouro aos pés de ferro e de barro de oleiro. O reino de Deus veio subindo da etapa dos pés lá no tempo dos apóstolos e veio subindo de era em era. Vejam, veio subindo desta etapa aqui pequenina ao tempo dos apóstolos e veio subindo, e agora se encontra na cabeça de ouro, que é a era da pedra angular. Na cabeça de ouro, para a quarta vigília do último dia do sétimo milênio, para a manifestação do Filho do Homem com seus anjos, neste tempo final. Na quarta vigília do último dia, vimos que o sétimo selo é a segunda vinda de Cristo, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Mistério que foi aberto no céu em Apocalipse capítulo 8. E que para o tempo final, no céu este mistério seria aberto, mas seria guardado silêncio no céu, por um tempo como por meia hora do céu, para que não se interrompesse o programa da vinda do Filho do Homem com seus anjos para este tempo final. Agora vejam vocês, o sétimo selo, sendo o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, da vinda do anjo forte que desce do céu em Apocalipse 19, e Apocalipse capítulo 10, porque é o mesmo. É a vinda do Senhor. O anjo forte que desce do céu em Apocalipse capítulo 10, do verso 1 em diante, é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse capítulo 19, versículo 11. E agora vejam, Apocalipse capítulo 10, do versículo 1 em diante diz: E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco-íris, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Vejam, o anjo forte, o qual é Cristo, o qual é o anjo do pacto, o qual é o anjo que era diferente aos demais. Esse é o anjo forte que desce do céu, e como desce, é envolto numa nuvem. Esta nuvem foi tomada em 28 de fevereiro de 1963 por fotógrafos de diferentes revistas e também por pessoas que tomaram ou bateram fotos. E foi publicada a foto dessa nuvem misteriosa em 28 de fevereiro ou no mês, vamos ver. Nesse mês ou no outro mês. Porém, essa foto foi tirada em 28 de fevereiro de 1963. E foi publicada como uma nuvem misteriosa. O precursor da segunda vinda de Cristo falou dessa nuvem e disse: o mistério, qual era o mistério dessa nuvem? Na página 469 do livro dos selos, falando dessa nuvem, diz: e notaram que eu disse que um destes anjos era muito estranho e me pareceu muito diferente aos demais. Estavam numa constelação com 3 a cada lado e um acima.
E o que estava ao meu lado, apontando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Este anjo que está aqui. Recordem que estes anjos estão em seus corpos teofânicos. Aqui estão os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentil. E este outro anjo é um anjo diferente a esses 7 anjos mensageiros. E agora vejamos o que diz deste anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Disse-lhes que tinha o peito assim, robusto, e estava voando para o Oriente. Disse-lhes também que me levantou, me alçou. Quem o levantou? Quem o alçou e o colocou nesta nuvem de anjos? Este anjo que era diferente dos demais. O levou em espírito, ou seja, em seu corpo teofânico. Levou ao precursor da segunda vinda de Cristo em seu corpo teofânico também. E o colocou juntamente com estes outros anjos que estavam aqui e juntamente com ele. E agora? Lembram-se? Agora, aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual tenho mantido como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que significou este 7º. Por quê? Porque este anjo é o 7º selo, é o que tem o 7º selo. É o que tem o 7º selo e tem que vir à terra velado em carne humana. Assim como estes outros anjos que estão aqui em seus corpos teofânicos, são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, os quais vieram em carne humana para terem seus ministérios, cada um na era que lhes correspondeu viver. E agora, para o anjo que era diferente aos demais, ter seu ministério na era da pedra angular, tem que vir velado em carne humana. Esse é o anjo forte que desce do céu, mas tem que descer à terra, e para isso tem que ter um corpo de carne aqui e daqui da terra, deste tempo final. Agora vejamos como vem este anjo, o qual é o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o próprio Jesus Cristo em seu corpo teofânico. E agora, em Apocalipse, vejamos aqui, na página 131 do livro dos selos em espanhol, o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo Abraham, diz: e agora, Jesus, seu nome sobre a terra foi Jesus o Redentor, porque foi o Redentor quando esteve sobre a terra, mas quando conquistou o inferno e a morte, os venceu e ascendeu. Então, recebeu um novo nome. Por essa razão é que gritam e fazem tanto barulho e não recebem nada. Será revelado nos trovões. Prestem atenção no mistério. Ele vem cavalgando. Tem que haver algo para mudar esta igreja. Vocês sabem disso. Tem que vir algo. Agora notem, ninguém entendia esse nome senão ele mesmo. E estava vestido de uma roupa tingida de sangue. E seu nome é chamado Verbo de Deus. E os exércitos que estão no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho finíssimo, branco e limpo. E da sua boca sai uma espada aguda, para com ela ferir as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele é quem pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua vestimenta e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, nos versículos 13 ao 16. Aí vem o Messias. Aí é onde está. Onde está? Em Apocalipse capítulo 19, do versículo 11 ao 21. Ele é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. Ele é o verbo, a palavra,
vindo no último dia. Ele é o anjo do pacto, o anjo de Jeová. Jesus Cristo em Espírito Santo, Jesus Cristo vindo no último dia. E agora, como virá? Página 134 do livro dos selos diz: e notem vocês, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, como virá o Espírito Santo, Jesus Cristo? Para o último dia virá encarnado, se encarnará no último dia. E agora, na página 277 do livro dos selos em espanhol, o precursor da segunda vinda de Cristo diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu Espírito, o Espírito de Cristo, entre em confronto com o Anticristo e ele chame aos seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? O Espírito Santo, que é Jesus Cristo em Espírito. Jesus Cristo em seu corpo teofânico, o qual é o anjo do pacto do Antigo Testamento, o anjo de Jeová. Há 2000 anos atrás veio o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o Senhor, encarnado num homem chamado Jesus de Nazaré, como Cordeiro de Deus, realizando a obra de redenção na cruz do Calvário. E para o último dia virá esse mesmo anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é Jesus Cristo em seu corpo teofânico, Jesus Cristo em Espírito Santo, virá no último dia, manifestado como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E o que será sua vinda, e sua manifestação, e sua obra para este tempo final? Vejamos, página 146 do livro dos selos em espanhol diz: o Espírito Santo sobe e vem encarnado em um homem. Agora vejam, o Espírito Santo esteve de era em era manifestado em cada anjo mensageiro de cada era, e esteve chamando e juntando a seus escolhidos em cada era. E agora, da sétima etapa, ou era da igreja gentia, sobe a era da pedra angular, e vem encarnado em um homem da era da pedra angular, no anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o homem que será o véu de carne, onde estará o anjo de Jeová, o anjo do pacto, manifestado no meio da sua igreja no último dia. E agora, na página 256 do livro dos selos em espanhol, diz: mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, ele virá sobre o cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Como vem? O verbo, que é a palavra, o verbo vem em carne humana no último dia. Esse é o tempo em que o sétimo selo é cumprido aqui na terra, porque é o tempo em que veio o anjo do pacto, o anjo de Jeová, que é o próprio Jesus Cristo em Espírito Santo, veio manifestado em um homem deste tempo final, no meio da sua igreja. É um membro do corpo místico de Cristo, o instrumento dele, na era da pedra angular. E vem manifestado nele, no último dia, como o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, e como o anjo do pacto, manifestado em carne humana, que aparecerá ao povo hebreu, e chamará e juntará a 144.000 hebreus. Por isso o anjo de Jesus Cristo, em Apocalipse capítulo 7, versículo 2 em diante, diz que vem com o selo do Deus vivo, ou seja, com o Espírito Santo. Vem com o Espírito Santo, que é o anjo do pacto, o anjo que era diferente aos demais. E vem para chamar e juntar a 144.000 hebreus. Porém, antes disso, vem no meio da sua igreja gentia e chama e junta a seus escolhidos da era da pedra angular, no território latino-americano e caribenho, que é o território
onde se cumpre a era da pedra angular, assim como se cumpriu a primeira era da igreja gentia na Ásia Menor, a segunda, terceira, quarta, quinta e sexta na Europa e a sétima na América do Norte. Agora a era da pedra angular se cumpre na América Latina e no Caribe. E assim como este anjo, por meio da sua manifestação em cada anjo mensageiro de cada era, chamou e juntou os escolhidos de cada era, agora, na era da pedra angular, este anjo, que era diferente aos demais, por meio do seu anjo mensageiro, chama e junta os seus escolhidos, na era da pedra angular. E assim Cristo completará o número das suas ovelhas em seu aprisco, e quando as houver completado, então sairá do trono de intercessão no céu, e já não haverá mais intercessão no céu por nenhum ser humano, porque já não haverá mais sangue no lugar santíssimo, sobre o propiciatório, ou seja, sobre o assento ou cadeira de misericórdia no céu, no templo que está no céu, e portanto o juízo divino cairá sobre todos aqueles que não aproveitaram bem o tempo, recebendo a Cristo como seu Salvador e lavando seus pecados no sangue de Cristo. E agora vejam vocês, estamos vivendo no tempo onde o sétimo selo seria aberto, revelado à Igreja de Jesus Cristo. E quando seria esse tempo? Diz o precursor na página 482 e 483 do livro dos selos, diz: vemos, pois, que é um mistério por completo, e a hora todavia não chegou para que se desse a conhecer este mistério. Chegamos até aqui, e o demais nos será dado ali, no tempo quando apareça Jesus novamente sobre a terra, para levar a sua noiva. E como aparece? Aparece como cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19. E isso é a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do anjo que era diferente aos demais, que é o Verbo. E sua vinda para o último dia será o Verbo, a palavra encarnada em um homem. Se encontrarmos a esse homem, estaremos encontrando o véu de carne, onde estará o anjo do pacto, manifestado no meio da sua igreja na era da pedra angular, falando-nos todas estas coisas que devem acontecer em breve, e nos revelando assim o mistério do sétimo selo, o mistério da sua vinda, e a obra que ele está fazendo em nosso tempo. E assim é como vem a revelação do sétimo selo, na quarta vigília, ou seja, nos primeiros 125 anos do sétimo milênio. E agora, se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, encontraremos que já estamos no sétimo milênio. E sendo assim, estamos na quarta vigília do último dia, na quarta vigília do sétimo milênio, onde a vinda do anjo forte, do anjo que desce do céu envolto numa nuvem, é realizada e vem caminhando sobre o mar, um pé sobre o mar e o outro sobre a terra. Vem como apareceu a seus discípulos, caminhando sobre o mar na quarta vigília, para acalmar a tempestade que tem açoitado a igreja de Jesus Cristo durante esses 2000 anos, aproximadamente, que transcorreram durante a dispensação da graça. Quando Cristo ressuscitar os mortos em Cristo e transformar os vivos em Cristo no último dia, na era da pedra angular, já não haverá mais tempestades para a igreja de Jesus Cristo, porque já estaremos em corpos imortais, já teremos obtido a imortalidade física, porque teremos um corpo imortal, incorruptível e glorificado. E isto é para este tempo final, na quarta vigília, sob o sétimo selo, ou seja, sob a segunda vinda de Cristo, a vinda do anjo do pacto, do anjo de Jeová, do anjo que era diferente aos demais, vindo no último dia, manifestado em carne humana em seu anjo mensageiro,
Porém, seu anjo mensageiro não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é somente um homem do corpo místico de Cristo, redimido com o sangue de Jesus Cristo e ungido com o Espírito de Cristo para ser instrumento de Cristo para o último dia, para a era da pedra angular e para o sétimo milênio. Ele é o anjo de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6 em diante, que vem pregando a todo ser humano neste último dia. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o Evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação e tribo, e língua, e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Esse é o anjo do Senhor Jesus Cristo, ungido com o Espírito de Cristo, ungido por e com o anjo do pacto, o anjo de Jeová, o anjo que era diferente aos demais. Este mensageiro e a mensagem que traria foram refletidos nos 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e em alguns se refletiu numa forma mais marcada do que em outros. E agora, para o tempo em que vivemos, o Evangelho eterno é pregado numa era eterna, na era eterna da pedra angular, que é a era de ouro da Igreja de Jesus Cristo. E sendo assim, com essa mensagem do Evangelho do Reino, do Evangelho eterno, estará sendo dado a conhecer ao povo hebreu as coisas que correspondem a este tempo final, com a pregação do Evangelho eterno. Se estará pregando o Evangelho do Reino a todo ser humano que vive nesta terra. Esse será o Evangelho que se pregará durante o reino milenial e por toda a eternidade. Vimos o mistério do 7º selo e a 4ª vigília. Vimos o mistério do 7º selo e da 4ª vigília. Bom para todos os que estejam pela rádio, que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde. E para os que estão presentes, que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde. E adiante, servindo a Cristo na 4ª vigília do último dia, sabendo que em algum momento os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos, e nós que vivemos seremos transformados. E agora, onde estão os que estariam vendo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, a vinda do anjo forte descendo do céu, envolto numa nuvem, e depois vindo em carne humana no último dia, na 4ª vigília do último dia, caminhando sobre o mar e sobre as águas, caminhando em seu ministério sobre nações, povos e línguas? Aqui estamos neste último dia. O 7º selo e a 4ª vigília. Isso é o que estamos experimentando neste último dia. Estamos experimentando o 7º selo. Na 4ª vigília, estamos na 4ª vigília, sob o ministério do 7º selo. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes. E deixo novamente conosco ao reverendo Miguel Bermudes Marim. Nos veremos amanhã, domingo, se Deus quiser, na hora marcada e nas atividades marcadas para amanhã. Que Deus lhes abençoe e continuem passando uma noite cheia das bênçãos de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Conosco, novamente, o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar. Deus lhes abençoe.